bem-vindos ao canal Superações, meu nome é Amanda Souza e bora ter liberdade financeira. No vídeo de hoje eu vou te contar sobre o EBIT e o EBITDA e como isso pode te ajudar na hora de analisar uma empresa, então fica nesse vídeo. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal e ative as notificações no sininho para você continuar acompanhando os novos conteúdos do canal. E também já deixa o seu like, beleza? Então vamos aí para as siglas do que significa cada coisa. EBIT significa Earnings Before Interest and Taxes. Ignore a qualidade do meu inglês e foque no conteúdo. Em português, isso significa dizer LAGIR, que é lucro antes dos juros e dos impostos. Já EBITDA significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Ou em português, é o termo LAGIDA. Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Já com o nome você consegue perceber uma diferença no nome. Um considera depreciação e amortização e o outro não considera. Mas vamos lá, vamos continuar entendendo. Para isso vamos entender o que significa cada coisinha, juros, impostos, para deixar tudo bem claro. O juros significa o custo do dinheiro. Se você empresta dinheiro, nada mais justo do que você receber uns juros por ter deixado de usar aquele dinheiro. Então, quando a empresa paga juros, é exatamente esses empréstimos que ela vai fazendo. Já os impostos são todos os tributos obrigatórios que ela precisa pagar para o governo, para o Estado. Enquanto a depreciação é a perda de valor de um bem por uso, por desgaste ou aí por uma questão de deixar de ser útil. Enquanto a amortização é basicamente uma depreciação, só que para ativos intangíveis, ou seja, ativos que não são físicos, como é o caso de um software dentro de uma empresa. Agora que você entendeu isso, vamos lá e vamos continuar seguindo. Primeiro você precisa entender também o que é uma DRE, uma demonstração de resultado de exercício. É um padrão contábil que as empresas dentro da bolsa utilizam aí para mostrar o seu balanço e a gente conseguir entender por que ela chegou no lucro ou no prejuízo. Então, vai estar aparecendo para você o modelo contábil e eu vou te explicar cada coisinha. Vamos lá, primeiro é a receita bruta. Basicamente é tudo que você recebe por ter vendido alguma coisa. Aí você vai tirar os impostos das vendas e daí você vai ter a receita líquida. Depois da receita líquida, você vai ter que retirar o custo dos produtos vendidos e você vai ter o lucro bruto. Aí depois é só tirar as despesas de vendas gerais e administrativas, que é coisas como salário, luz, aluguel, e daí sim você vai chegar no EBIT, que é o resultado operacional da empresa. Lembrando, lucro antes dos juros e dos impostos. Se você quiser acrescentar novamente a depreciação, você vai acrescentar a depreciação e amortização e vai ter EBITDA. Então, esse é o padrão contábil. Para ficar ainda mais claro, eu vou dar o exemplo de um carro dentro da empresa. Se você tem um carro dentro da empresa, quando você fala de EBIT, lucro antes dos juros e dos impostos, você está considerando a despesa daquele carro mensal, que a gente sabe que todos os meses os carros se desvalorizam, então isso também é uma despesa. Então, no caso, a gente estaria olhando para o EBIT. Se a gente não fosse querer considerar essa despesa que o carro gera aí em questão de desvalorização, a gente estaria olhando para o EBITDA. Entendeu a diferença? Pelo fato do EBITDA não considerar depreciação e amortização, muitos analistas, muitas pessoas conhecem o EBITDA como o resultado operacional da empresa, o caixa operacional da empresa. Essa geração de caixa operacional da empresa significaria dizer tudo aquilo que entrou e saiu dentro de um período. Mas é importante dizer que a gente precisa olhar para as formas de pagamento da empresa, porque isso nem sempre pode ser verdade. Por exemplo, se a empresa paga os seus fornecedores à vista, no presente, e ela recebe dos seus clientes a prazo no futuro, não necessariamente ela está gerando caixa. Então, a gente precisa tomar esse cuidado também. Mas como analisar esse EBIT e EBITDA? Então, primeiro você tem que olhar para empresas de um mesmo setor, não adianta você olhar para empresas de setores diferentes, porque o modelo de negócio é diferente e também é importante você considerar o porte da empresa. Você pode ter empresas dentro de um mesmo setor que têm tamanhos muito diferentes, então você precisa considerar isso também. Esses dados, isoladamente, eles não significam muita coisa, mas se você olhar para o EBIT e o EBITDA da empresa, você consegue olhar se ela está sendo eficiente e produtiva. Você consegue identificar se está tendo um aumento do lucro operacional ou se está tendo uma diminuição e consegue ver basicamente se a empresa está ficando mais saudável ou não. É possível que você veja que o EBIT da empresa é positivo, mas o seu lucro líquido é negativo.
Ou seja, ela tem um lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização positivo, mas ao retirar todas essas coisas, ela fica com um lucro líquido negativo. Então, se você já encontrar um EBITDA negativo de uma empresa, isso já pode indicar que não é um bom sinal. Mas agora você pode ter situações aí onde o EBITDA é positivo e o lucro líquido é negativo, e isso pode aí complementar mais a sua análise. Você também pode usar esses dados para olhar alguns múltiplos da empresa. Por exemplo, se você quiser ver o endividamento da empresa, você pode fazer a dívida líquida dividido por o EBITDA. E daí você vai saber ali como que está o endividamento dessa empresa. Já se você quer saber a margem EBITDA da empresa, você pode dividir o EBITDA dividido por a receita líquida. Isso significa quanto que ela ganhou a cada real vendido, quanto que a empresa ganhou a cada real vendido. E daí sim a sua análise começa a fazer mais sentido e você começa a comparar empresas de diferentes setores. Como eu sempre falo nos vídeos de indicadores, é muito importante que você não analise um dado frio e apoie a sua análise nele. Então você tem que saber sobre o que a gente está conversando aqui e saber também sobre outros indicadores para ver se faz sentido ou não a sua análise. Importante dizer que o setor bancário não utiliza EBITDA, porque o EBITDA ele se trata mais da parte operacional da empresa e a parte operacional de um setor bancário é justamente a parte financeira, então acaba não se aplicando aí ao setor bancário. Certo, minha gente? Agora você já sabe aí um pouquinho mais sobre EBIT e EBITDA e como utilizar esses dados aí também dentro de alguns múltiplos, e agora isso vai te ajudar a entender um pouquinho mais aí sobre algumas empresas. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro alguma coisa, me pergunte aqui nos comentários e vamos conversando pra gente evoluir aí nas análises fundamentalistas. Beleza? Até o próximo vídeo e tchau! Não esquece de se inscrever e de deixar o like.